Pois é, Valu. Primeira etapa onde o Cruzeiro construiu o placar que foi, sim, favorável a ele. Foi quem produziu mais, foi quem também teve mais volume. Agora, na segunda etapa, até por necessidade, eu imaginava que a equipe do América pudesse trazer mais volume para o jogo por conta de estar atrás do placar, e foi isso que aconteceu. O América tentou construir mais esse volume ofensivo, dando a oportunidade ao Cruzeiro em sair em transição. Mas achei o Cruzeiro nessa segunda etapa, apesar de ter tido sim volume também ofensivo, mas pouco efetivo, né? Para quem está falando de levar uma possível vantagem para o jogo de volta, acho que o Cruzeiro poderia ter desempenhado mais e desempenhado melhor também. A equipe do América, logo depois do empate, a um chute completamente surpreendendo o goleiro Cássio, e depois disso fez exatamente aquilo que fez na primeira etapa, tentou parar um pouco mais o jogo, tentou também fazer mais faltas. Acho que o Cruzeiro precisava ter sido um pouco mais inteligente. Inteligente para mostrar poder de reação e inteligente também para não cair nesse tipo de jogo que queria o América, né? De jogar por uma bola só e ficar parando o jogo. Enfim, não conseguiu o Cruzeiro levar essa vantagem. É um jogo muito importante no próximo final de semana, mas eu preciso focar um pouco mais no tempo que vai ter de trabalho o Leonardo Jardim, pensando nesse jogo da volta, né? Ele que teve pouquíssimo tempo agora para preparar essa equipe para esse primeiro confronto, agora será diferente, terá mais dias a seu favor. Tomara que ele possa fazer com que essa equipe ganhe força, porque vamos precisar ter sim muita força para poder conquistar essa vaga na final. Valu. O Cruzeiro não conseguiu cumprir com o seu objetivo inicial e agora vai ter que reunir forças, vai ter que melhorar para no Independência e a final do estadual. O primeiro tempo do Cruzeiro foi bem inconstante, eu acho que houve uma melhora após a parada técnica nos 15, 20 minutos finais, onde inclusive o Cruzeiro fez o gol. E eu confesso que a segunda etapa até me agradou mais. O Cruzeiro teve um pouco mais de volume de jogo. Matheus Henrique e Matheus Pereira se entenderam bem, inclusive alguns bons chutes de fora da área surgiram com eles, né? O Matheus Henrique chutando bola na trave, o Pereira chutando uma boa bola para uma boa defesa do Matheus Mendes, que na sequência acabou dando rebote nos pés do Matheus Henrique, que já estava dentro da área. E era um jogo aparentemente controlado. O Cruzeiro não sofria diante do América e ofensivamente, ao menos, por mais que de fato tenha faltado eficácia, conseguia impor um certo ritmo. Só que em uma desatenção defensiva, o Cauã Barros acabou fazendo gol. Não houve falha do Jonathan Jesus. Da parte do Jonathan foi só um azar, a bola acabou desviando nele. Mas, claramente, Lucas Silva e principalmente Lucas Romero poderiam ter feito melhor por ali. O Cauã teve liberdade na entrada da área para finalizar e o Cruzeiro, pelo 8º jogo consecutivo dentro do Campeonato Mineiro, sofreu gol. É um Cruzeiro que a gente falava pouco antes do jogo. Tinha que ter uma concentração máxima, tinha que marcar bem para não mostrar aquele poder de reação. Tinha que se sustentar. O Cruzeiro abriu vantagem e a verdade é que na segunda etapa, por uma desconcentração, acabou cedendo esse gol ao América e depois disso, claramente, a equipe se perdeu. Aí foi muito mais na base do ímpeto do que qualquer outra coisa. O Cruzeiro cercou a área do América, mas tomou muitas decisões ruins e acabou que o empate ficou consolidado. Leonardo Jardim vai ter trabalho, principalmente para fazer esse Cruzeiro se concentrar mais, marcar melhor, inibir o seu adversário. Quando se trata de semifinal de Campeonato Mineiro, ainda mais contra uma equipe competitiva como o América, os detalhes acabam definindo. E nos detalhes o Cruzeiro acabou pecando hoje. Sistematicamente tem pecado na parte defensiva e isso vai muito ao encontro do que está sendo feito para frente da primeira linha, né? Essa volância do Cruzeiro precisa de ajustes importantes. Vamos ver como vai ser essa semana livre do Cruzeiro, porque para passar pelo América, para o Cruzeiro vencer no Independência, o que o time fez hoje certamente não será o suficiente. O Cruzeiro até teve uma melhora na segunda etapa, acho que o Cruzeiro marcou melhor na segunda etapa, conseguiu ter mais
posse da bola e criar mais oportunidades, né? Até gerou muito mais perigo, forçou o Matheus Mendes a fazer mais defesas, só que acabou pecando em alguns momentos ali, né? Um preciosismo, às vezes uma finalização, quando era melhor fazer o passe para o companheiro, um passe às vezes mais forte, muitos erros técnicos, e aí o Cruzeiro acaba caindo naquele limbo que já tem algumas partidas que o Cruzeiro vem enfrentando. O Cruzeiro encontra muita dificuldade de marcar os seus gols, mas dá muita brecha para o adversário conseguir marcar os deles. O Jonathan Jesus acaba cometendo ali, tendo um azar, né? A bola acaba desviando nele, mas o posicionamento do Romero é muito errado no lance, ele está muito dentro da área, ele é o primeiro volante, o Romero vem pecando nessa proteção à área, o Lucas Silva demora um pouquinho também, mas o Lucas Silva estava no jogador que tinha a bola, quando o jogador faz o passe, ele tenta sair, acaba que é mais difícil de chegar e fechar, era o Lucas Romero quem tinha que estar naquele momento mais para fora da área para ajudar a defender. Quando o Cruzeiro sofre o gol, o time tem muita dificuldade de criar jogadas, acaba parando no nervosismo, né, tentando finalizar de uma maneira equivocada, às vezes um passe equivocado, e acaba empatando por 1-1. Apareceram coisas boas ao longo da partida, acho que o Cruzeiro, pouco antes de sofrer o gol, encaixou ali boas sequências, pressionando e forçando um erro de uma saída de bola do América, só que ainda é muito pouco. É claro que o Leonardo Jardim agora vai ter uma semana inteira aí de trabalho para corrigir algumas coisas, mas o quanto antes essa proteção à área do Cruzeiro ela precisa ser corrigida. Enquanto o Cruzeiro não consegue finalizar tão bem de fora porque o adversário pressiona muito ou fecha muito aquele setor, o opositor do Cruzeiro, o adversário do Cruzeiro, ele tem muita facilidade para finalizar porque o Cruzeiro tem dificuldade de defender a entrada da área. Então, acho que isso é um ponto crucial para ser corrigido. É frustrante, eu acho, o empate. O Cruzeiro, quando toma o gol, estava melhor na partida. De novo, tinha encaixado boas sequências ali, forçando erros do adversário, conseguindo até criar oportunidades através desses erros do América, mas o Cruzeiro vai precisar de melhorar muito e apresentar muito mais e estar muito mais concentrado para vencer no Independência e, quem sabe, se classificar para a final do Campeonato Estadual. Mais de 16 mil pessoas aqui com a gente neste pós-jogo deste empate de Cruzeiro 1, América também 1. É o dia de jogo KTO aqui na Samuca TV. Claro, o resultado não é nada agradável. Uma vitória de 1-0 seria importante. O Cruzeiro colocaria uma vantagem e, terminando empatado o jogo, nós vamos para o último jogo exatamente da maneira que viemos para esse, né? Sem ninguém tendo a vantagem, você vence por 1-0. O América teria que, no mínimo, vencer o jogo pela mesma quantia, né? pela mesma diferença, e de maneira que seria colocado um fator, uma dificuldade a mais. Bom, o Cruzeiro não foi capaz de segurar essa vantagem e, com isso, vai para esse segundo jogo precisando de vencer e reverter esta situação para chegar à final do Campeonato Mineiro 2025. Bom, uma semana de trabalho, é a famosa semana de trabalho, Amanda, mas acho que é uma semana curta para tanta coisa que precisa de melhorar esse Cruzeiro, né? Em termos de confiança, a gente percebe isso em alguns momentos, é um time que até jogadores que têm capacidade de fazerem determinados lances, em alguns momentos acabam não fazendo, exatamente por conta de todo esse início de temporada que faz o Cruzeiro, e temos apenas 31 dias dessa temporada 2025, Amanda. Pois é, Valor, tem muita tomada de decisões que a gente sabe que talvez se tivesse fisicamente 100% ou próximo daquilo, teriam decisões diferentes. A mesma coisa acho que vale para a questão da confiança. Atletas que ainda têm um 2025 muito tímido, e acho que fica muito claro também a resposta que eles acabam dando dentro da partida pela falta da confiança. Último lance até com o William, né? Um lance extremamente tranquilo por parte do William, que em outros momentos já fez isso, de finalizar no gol, optando por dar um passe. Ele que era uma chance muito mais clara para uma finalização, e a tomada de decisão foi ruim, muito em vão,
por conta dessa questão mesmo da confiança. É uma pena que isso ainda não tenha se encaixado dentro dessa equipe. Como você disse, ainda é o início de uma temporada, mas apesar de ser o início de uma temporada, é um início também que já exige comportamentos diferentes dessa equipe. E principalmente de jogadores mais acostumados com esse tipo de pressão. O Cruzeiro já vai para esse próximo confronto, apesar sim de ter uma semana inteira para poder trabalhar e se preparar, mas é uma semana também que já está visando uma certa pressão pelo resultado positivo, né? É o segundo jogo à frente do Leonardo Jardim, ele que iniciou com uma derrota, agora consegue um empate. Então tá o quanto antes precisando mostrar esse poder do Cruzeiro e também essa questão técnica, né, por parte do coletivo do Cruzeiro, que é sim superior à equipe do América, mas ainda não conseguiu demonstrar isso dentro do gramado. Em 2025 foram 2 jogos e 2 empates. Quem sabe agora podendo mostrar logo no sábado, no final de semana, o seu poder e a sua dinâmica também diferente, encontrando através do Leonardo Jardim a sua primeira vitória. Valu. É isso, daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, também teremos a Zona Mista aqui na Samuca TV, e então continuem ligados aí, você que ainda não deixou o like neste pós-jogo aqui do Dia de Jogo KTO, deixa o like aí, a gente vai falar muito a respeito. Repetindo, vocês já têm a imagem, daqui a pouquinho o técnico Leonardo Jardim dando a sua entrevista coletiva, a segunda dele no comando do Cruzeiro, e também Zona Mista com atletas passando e falando desse empate. Caio. Perfeito, Valu. Realmente é uma semana tensa, né? Uma semana que promete ser tensa. Claro que o Leonardo Jardim queria vencer esse jogo, não só para abrir uma vantagem, pensando no jogo da volta, mas para ter maior tranquilidade, pensando nos ajustes que precisa fazer, né? Se o Cruzeiro vencesse hoje, claro que ele teria ajustes, mas eu acho que isso acaba se acentuando com esse empate, porque emocionalmente é um Cruzeiro que não está bem. Em vários momentos, o time tomou decisões ruins por conta também dessa parte emocional. O Cruzeiro conta com alguns jogadores inseguros que estão numa baixa confiança. Então, essa semana promete muito trabalho pela frente para o Leonardo Jardim, que veio para isso, que veio para fazer o Cruzeiro entrar nos trilhos. O time chegou ao 4º jogo consecutivo sem vencer, não é nada legal você, em meio a uma semifinal de Campeonato Mineiro, tendo como objetivo ser campeão, conviver com uma sequência tão extensa sem vencer, né? E quando se trata de um estadual, acho que isso preocupa ainda mais. Mecanismos interessantes foram vistos no segundo tempo, o Pedro já até frisou por aqui, um Cruzeiro com mais volume, que obrigou o Matheus Mendes a fazer boas defesas, mas ainda é um time que peca demais em transições, sobretudo na transição defensiva, que cede muitas chances para o adversário. E isso contra o América, que tem a sua qualidade, é muito qualificado pensando em um Campeonato Mineiro, é bem danoso e foi hoje no Mineirão. Então que no Independência o Cruzeiro possa dar menos margem para os erros, conseguir se impor mais e ofensivamente seja eficaz nas oportunidades que tiver, que aparentemente não vão surgir com tanta profusão como surgiram na segunda etapa, né? Até porque é um contexto diferente, com a América sendo mandante. Mas a verdade é que ninguém tem vantagem. Então, que o Cruzeiro entenda que tem totais condições de sair do estádio do América com a classificação. Vai ser uma semana que vai exigir muito trabalho e principalmente muita resiliência desse grupo. Entender que ainda não entregaram um bom desempenho, que eles precisam melhorar e eles vão precisar entregar muito mais do que a gente pôde observar hoje, se o Cruzeiro quiser chegar às finais do campeonato estadual. O Leonardo Jardim provavelmente deve não treinar os atletas amanhã, né? Um dia mais programado para a recuperação de todos os jogadores, mas a partir da terça-feira ele já tem aí alguns bons dias para poder trabalhar com esse elenco, corrigir determinadas situações e tentar aperfeiçoar aquilo que apareceu de bom no jogo de hoje. Durante a segunda etapa ali, o Cruzeiro conseguiu encaixar uma sequência ali de 2, 3 boas saídas desde a defesa, principalmente pelo lado direito ali, utilizando Matheus Henrique, Matheus Pereira e o William. Acho que é um ponto interessante. O Cruzeiro conseguiu criar algumas jogadas para que os atletas chegassem à linha de fundo, mas precisa caprichar um pouquinho mais no cruzamento,
olhar melhor quem é o companheiro que está bem posicionado dentro da área, não só cruzar sem observar onde estão os espaços a serem utilizados, mas de fato é uma semana onde a tensão vai estar mais alta, esse elenco vai ter que lidar com isso, e o Leonardo Jardim vai precisar de controlar muito bem essa questão também, que vem de fora para dentro. É uma pressão que vem de fora para dentro, porque o torcedor do Cruzeiro ele quer ver o quanto antes esse time com uma sequência de vitórias, com um bom desempenho, com toda razão. Foi feito um investimento, foi montado um elenco considerado qualificado para que o Cruzeiro pudesse apresentar muito mais. Hoje era um jogo onde a vitória, pelo menos da minha parte, era imprescindível. O Cruzeiro precisava de vencer. E o Cruzeiro acabou deixando a vitória escapar, mais uma vez, em um lance onde o Cruzeiro acaba errando e o adversário marca o seu gol. Então, quanto antes, o Cruzeiro precisa de parar de cometer esses erros que deixam o adversário com muita tranquilidade para marcar os gols, e vai ter essa semana completa para resolver esse tipo de situação. Valu. É verdade. 14 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV, no nosso pós-jogo, e aguardando ali a fala do técnico Leonardo Jardim. É uma coisa muito desagradável quando a gente fala, ouve o Caio dizendo, né, 8º jogo seguido que o Cruzeiro leva gols. Assim, e é por isso que a primeira tentativa até trouxe ainda no nosso pré-jogo Samuel Venâncio, falando dessa coisa, né, dele ter detectado, dele ter partido de uma tentativa hoje de colocar mais jogadores no meio-campo, de tentar melhorar essa proteção. Isso, de imediato, precisa de ser estancado. Não existe uma equipe de futebol, a não ser que seja de uma qualidade absurda, né? Aí o torcedor do Cruzeiro vai lembrar, com certeza, times de 2013, 2014, que nem sempre passavam os jogos sem produzirem, sem sofrerem gols, mas que produziam muitos gols, né? Era normalíssimo aquele time fazer 3 gols, enfim. Geralmente, hoje, a coisa é mais complicada, né, Amanda? Então, é uma questão que talvez ele continue entendendo, principalmente depois de ver a primeira vitória, acaba escapando das mãos do Leonardo Jardim. O seu plano de jogo, eu entendo que foi um plano de jogo dentro dessa necessidade que ele observou, um plano de jogo ok, só que ainda alguma decisão, alguma abordagem acabou fazendo com que a oportunidade, e eu acredito muito, viu, Amanda, no aspecto, né, dependendo da fase que a equipe passe, essa bola desvia no Jonathan Jesus, vai bater na trave e vai parar na mão do Cássio. Mas o momento do Cruzeiro também, porque a rigor, se a gente for comparar esse clássico com outro, o Cruzeiro deu muito menos oportunidades ao América. Sim, mas você disse muito bem, né? Acho que o momento do Cruzeiro é que dita a necessidade dessa tomada de iniciativa por parte do Leonardo Jardim, que fosse mais emergente, né, o setor defensivo. Exatamente porque o setor ofensivo não consegue compensar. E aí, em algum momento, o Cruzeiro fazia, assim, muitos gols. Esse momento não é o agora, né? O Cruzeiro tem dificuldade para fazer gols e também tem dificuldade para não tomar gols, né? Os números, né, a própria estatística fala por si só. É uma tentativa, acho que foi válida, é sempre muito válida essas modificações no intuito de fortalecer o sistema defensivo. Conseguiu isso em boa parte do tempo. Acabou o Cruzeiro sofrendo um gol, num chute, para mim, despretensioso também por parte da equipe do América, que acabou desviando. Agora, Valu, continuar insistindo nesse fortalecimento do sistema defensivo. Acho que não tem outro caminho. O Cruzeiro precisa sanar exatamente algo que seja emergencial. É muito trabalho, sim, para o Leonardo Jardim, mas o Cruzeiro trouxe também sabendo do potencial técnico que ele tem para fazer com que essa equipe pudesse produzir mais e produzir melhor. Então a gente conta com a experiência do treinador, a gente conta também com a evolução desse pedido por parte do Leonardo Jardim aos jogadores, que eles possam já mostrar
essa solidez maior nesse próximo confronto lá no Independência. Será um jogo muito disputado, será sim um jogo muito difícil. Como mandante, a equipe do América talvez possa adotar uma outra postura de querer sair um pouco mais para a partida e vai precisar que o sistema defensivo esteja mais sólido do que mostrou nessa partida de hoje.